Hoje eu montei uma atividade com a Maria Cecília que é fazer massinhas, pra ver se enterte a criança. Aí, uma tá no colo e outra tá aqui na minha frente, né? Aí eu falei, como é. Cada fase é diferente, né? Cada fase exige uma maneira diferente da mãe. E eu lembro que quando Maria Cecília era bebezinha, eu sempre ficava inventando o que fazer. Porque quando você é mãe só de uma criança, ou quando, acredito, né? Eu não sei, não tenho noção. Mas quando você tem ajuda em casa, você se dedica mais somente às crianças. Você não precisa se preocupar com as outras coisas da casa, né? Então, se você. Mama, Oi, meu amor. mama, É uma mosca? mama, Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Não precisa ficar com medo. Daqui a pouco ela vai embora. Olha o que a mamãe fez pra você com as bolinhas. Então você tem mais tempo, mais disposição para poder fazer mais atividades diferentes, né? Entreter a criança. E cada atividade, querendo ou não, você pode linkar algum tipo de aprendizado. Que nem que a massinha, uma atividade sensorial, mas se você colocar corante, coisa que eu não tenho em casa, ela já vira um pouquinho de ciência, né? Digamos assim. Que você vai misturando as cores e tudo mais. E isso eu tô aprendendo tudo agora, né? Porque a gente quer entreter as meninas e tudo mais. E aí você começa a pesquisar e começa a entender como é que funcionam as coisas, atividades simples. Coisa que quando você é pequeno você não lembra. Eu, na idade da Maria Cecília, 2 anos, agora eu não lembro, mas eu acho que comecei tipo jardim de infância com 3, 4 anos. Por aí. Quase 3, eu acho. Quase 2, 2,5, por aí. Que vai pra escola pra brincar, né? E querendo ou não, vai, através das brincadeiras, vai aprendendo um pouco da rotina da escola, como que uma escola funciona, digamos assim, e até mesmo pra questão de aprendizado com as coisas simples, que é através das brincadeiras. Tem como você aprender através das brincadeiras, um passeio externo, essas coisas, tem como aprender de várias formas. Basta você ter criatividade e procurar entender como que funciona isso, né? Enfim, o que eu tava falando entre uma e outra. Quando era só Maricília, eu ficava procurando, né? As bolinhas. Como fazer as brincadeiras e tudo mais. Mas aí Hoje eu vejo que, né, tendo um bebê e uma criança de 2 anos e meio, você não precisa de muita coisa pra entreter um bebê. É que a gente fica preocupada em fazer alguma coisa. A não ser que o bebê ali é sua atenção, pra você ir conversando, porque é interessante você, desde de bebezinho, ir narrando as coisas. Eu fazia isso com a Maricília. Ela, às vezes, no meu colo, tava fazendo café da manhã, o almoço, o janta. Eu falava, mamãe tá pegando o ovo, vai quebrar o ovo, vai colocar na frigideira. Na frigideira a gente vai fritar o ovo, vai mexer o ovo, vai colocar o sal. E vai conversando. Porque a gente já estimula a fala de um bebê desde pequenininho. Se você perceber, um bebê já começa a falar desde pequeno. Ele começa a falar, o bebê começa a falar agu, começa a falar ah. Então eles soltam os sonzinhos já, que já querendo ou não, é o início de uma fala. Aí vai da pessoa, né, dos pais e tudo mais, estimular a criança a falar mais desde bebê. Se você estiver conversando comigo quando ele falar você vai conversando e mudando a afeição, você vai ver que o bebê ele responde. Então, querendo ou não, é uma forma de incentivar. Então, eu vejo que eu percebo hoje, quando eu tava com a Maria Cecília, eu queria por tudo, fazer umas brincadeiras diferentes. E eu não entendia que cada brincadeira tem a sua face. Você não precisa ter pressa. Aí eu ficava pensando, nossa, o que eu vou fazer? Mas atividade de 1 ano, nossa, já vou começar a fazer atividade de 1 ano. A minhoquinha. E a gente não precisa ter pressa de viver essa etapa, porque ela vai vir. E, e hoje eu percebo, assim, que eu tava querendo viver algo que eu tava longe, sendo que eu ficava saindo do foco do hoje, né, do presente. Então eu percebo isso, que eu queria muito que ela fizesse certas brincadeiras, que não tava pra idade, e sendo que hoje eu vejo que eu não precisava ter aquela urgência. Mas eu acho que é normal. Que nem hoje ela já tá numa idade que ela pode ir pro pré-school. Só que eu tô com receio, assim, de deixar ela ir pro pré-school, porque eu não sei como é que ela vai se adaptar, ela não conversa ainda, eu tenho medo dela sofrer algum tipo de preconceito, por não saber falar inglês, porque tem muita criança na idade dela que não fala. É a bolinha. É. Então eu comecei a fazer umas atividades em casa, no qual lembre um pouco a rotina do pré-school, né? Que, querendo ou não, o que eu percebo é que, diferente das creches que tem aqui pro pré-school, é que é a mesma coisa. Entre uma creche e um pré-school é a mesma coisa, só que muda a idade e muda o tipo de cuidado. Mas, assim, aprender, a criança não vai aprender não muita coisa, né? Quando a gente acha que como tá indo pra escola, pré-escola, vai aprender alguma coisa. Não. Ela vai lá pra brincar e vai aprender coisa através da atividade. É. E assim, entre uma maternidade e outra, eu vejo que algumas coisas eu queria acelerar para que acontecesse, para ver como é que eu ia fazer, como é que eu ia dar conta. Sendo que não precisava ter essa vontade, que hoje eu vejo que passou tão rápido. A bolinha. Que eu falo, nossa, já tá com idade, né, de querer, de poder deixar ir pra pré-school e tudo mais. Então, são várias coisinhas que
a gente quer acelerar, quer pensar no amanhã, quer pensar daqui meses ou anos, sendo que eu acho que é normal do ser humano, normal de uma mãe de querer que as coisas aconteçam rápido para ela poder viver determinadas épocas, sendo que cada época é única. A bolinha. E eu que sempre falo, fazer uma conversa, né, ter uma conversa aqui, sobre a diferença de cada maternidade. A mamãe fez pra você colocar a bolinha dentro. Começando pela questão do enxoval, eu acho. A da Maria Cecília, eu acho, porque como é a primeira vez, é normal a gente ter muitas dúvidas, é normal a gente ter vários medos, é normal. A gente tem também na segunda vez, só que é um pouco diferente porque surgem outras dúvidas, outros medos, mas aquilo que a gente tinha medos antes do primeiro filho, a gente acaba não tendo no segundo filho porque a gente sabe como é que as coisas acontecem ou podem acontecer. Sendo que cada gestar e cada bebê é diferente, né? Então, foi ali desde o enxoval. Eu vi já uma certa diferença. Por mais sabendo que eu ia fazer cama compartilhada com a Maria Tereza, igual eu fiz com a Maria Cecília, e deu super certo. Uma que pelo fato do... Quando eu morava no Brasil, eu tinha aquele sonho, né? Idealizava de ter um quarto de bebê super decorado, bercinho, aquela coisa, aquele mundo todo. Eu acho lindo, respeito quem tem. Mas é a bolinha. Mas hoje eu vejo que não funciona. Pra mim não funciona. Pra mim foi muito mais interessante ela ter o quarto compartilhado, a cama compartilhada comigo, porque eu já, naquela pressão de, aquele, tipo, de mãe em primeira viagem, a gente acorda a todo momento pra saber se o bebê tá respirando, se tá tudo bem, se tá de lado, se virou a cabecinha, se tem que mudar a cabecinha de lugar, né, porque tem que ir moldando a cabecinha pra não ficar só achatada, enfim. Então tem, a cama compartilhada pra mim funcionou porque o bebê acorda, eu já tô ali, já coloco o peito pra fora, mama, e mama a mãe, ou mama a mãe, mama o bebê e a mãe descansa ao mesmo tempo. Não precisa que ele levantar, pegar do berço, sentar. Sei que o primeiro mês é um pouco mais difícil, até porque a gente fazia isso, mas fazia tudo ali na cama. Sentava na cama, botava pra rotar, deitava. Então, acordava, trocava a fralda, dava mamar, botava pra rotar, deitava. O primeiro mês foi desse jeito. A Maria Cecília, a gente botava pra rotar até quase 3 meses. Depois que eu fui saber que, né, que não precisa até o terceiro mês, não precisa. O que precisa botar pra rotar é o primeiro mês. Depois que a criança já. Se não tem refluxo, essas coisas, não precisa botar pra rotar. A não ser que você vê que a criança tá incomodada, a bebê tá incomodada, aí você coloca pra rotar. Isso eu aprendi com a minha doula na segunda gestação. E uma coisa que, né, a diferença entre uma maternidade e outra é que o da Maria Tereza eu quis uma doula pra ver se me ajudava a ter o parto normal. Me ajudou em vários sentidos, inclusive recomendo. Mas eu falo que doula é uma parte do enxoval, tem que ter. Então, assim, o primeiro ponto, né, entre uma maternidade e outra é ver que, por mais que eu tenha pego o Next to Me, assim, pra ficar acoplado à cama, eu não usei. Usa, assim, em momentos de dia, quer colocar o bebê ali, quer você vai fazer alguma coisa no quarto, enfim. Mas o bebê dormir, muito raro, muito difícil, principalmente à noite, então não tem, eu acho que, lugar mais seguro e mais confortável que o bebê sinta que é próximo do pai e da mãe, principalmente da mãe. Vai se sentir mais seguro o bebê, vai dormir muito mais tempo o bebê, quando tiver sentindo o cheirinho da mãe, ouvindo o coração da mãe. Então, assim, os dois descansam. Tanto a mãe quanto o bebê. Os dois dormem mais tempo, digamos assim. Então, a segunda coisa é a questão, né, do enxoval. É que doula, se você quer um parto natural e tudo mais, super indico ter uma doula presencial. Eu acredito que online, eu vi a diferença, né? O ter uma doula presencial pra mim teve um grande diferencial, porque ela conversa com você, ela te explica, passa exercício, te auxilia, né? Te visita, te ajuda na amamentação. Então foi muito bom. E na primeira vez eu acreditava que não precisava, porque vou estudar e vai ser o suficiente. Mas nossa, nunca é o suficiente, porque você sempre. Ai, que sono! Você sempre estuda, lê, e sempre tem mais coisa pra você saber. Sendo que na hora do parto mesmo, ali, na hora que você tá em trabalho de parto, você esquece, porque a dor te domina de um tanto que você não consegue raciocinar, você não consegue às vezes nem ouvir, nem muito menos falar. Você quer ficar concentrado ali na dor, pra que as coisas deixar e ouvir seu corpo, né? Entender o que seu corpo tá querendo falar, pra você fazer o que tem que ser feito, que é dar a luz. Então, tendo uma doula te instruindo e tudo mais, e ajudando seu parceiro, que é a pessoa que vai te acompanhar no parto, às vezes é uma boa escolha. Outra coisa do enxoval que eu percebo que entre a primeira e a segunda gestação eu tive foi a questão do carrinho. Meu sonho era ter um carrinho 3 em 1. Meu Deus, que sonho. E no Brasil sempre foi muito caro, né? Pra nós, assim, eu sempre achei muito caro. E aqui não, que a gente consegue por doação ou um preço muito, muito barato por desapego. E tem. A não ser que você queira realmente um novo, aí você vai e compra novo. Tem inúmeras marcas que são boas aqui. E assim, às vezes a partir de 200 euros por aí você encontra. Oi,
Ai, meu, é a mosca, tá tudo bem. Tá tudo bem, cadê ela? Ela tá ali, ó. Tá ali no lixo. A gente tem que botar o lixo pra fora. É normal, mosca é da primavera e do verão, a gente vê ela nessas estações. Então, meu sonho era um carrinho desse. Aí, da Maria Cecília, a gente comprou um usado e tudo mais. A bebê quis ficar? Não quis, não ficou. Um choro, um choro, um choro, tentou. E não foi por falta de tentar, tentamos. E eu insisti. Ficava dentro de casa, o apartamento era pequenininho, tentava colocar, às vezes não o carrinho inteiro, mas só a cestinha lá. Colocava pro... Não ficava, não ficava. O que ela ficou? Canguru. Desde o início, mesmo ela não tendo a idade recomendada pro canguru, a gente colocava ela e ficava segurando assim. Você amassou tudo. E aí o canguru foi assim, um essencial para nosso enxoval da Maria Cecília. E aí quando ela tava, agora não lembro a idade certa, mas eu acho que por volta de um ano que ela tava sentando, começava a andar de mão dada, acho que é. A gente comprou um que dobra, porque o apartamento era muito pequeno, e eu falava, esse não precisa ficar aberto lá no pé da escada, ou na porta do apartamento, questão de espaço, né? Esse dá pra dobrar e deixa bonitinho, que ele fica um quadradinho, tipo uma linha. E quando a gente viajar, já tem um. E esse foi o melhor investimento. Comprei usado também. Mamãe tava desapegando, que não tinha. Comprou pra fazer uma viagem, usou na viagem, depois não usou mais. E aí a gente tem esse carrinho, foi o que ela aceitou. Quando ela já sentava, já ficava em pé e tudo mais, foi o que ela aceitou esse carrinho pra poder andar. E eu que facilitava, já porque tava um pouco pesadinha. E aí a gente não precisava carregar ela tanto no canguru, a não ser quando ela chorava. E ela pedia cola, queria dormir, essas coisas, porque ela não dormia no carrinho. Acho que ela dormiu uma, duas, três vezes no máximo no carrinho. Tanto que toda vez que ela dormia no carrinho, eu tirava foto, que eu falava, olha que bênção. E hoje, dia da Maria Tereza, a gente tem esse mesmo carrinho, que é o que a Maria Cecília usa. E Maria Tereza, o que a gente usava, o que eu usava quando eu era pequenininha, bebezinha, ali recém-nascida, é o Sling. Foi minha doula que me ensinou a usar. Eu ganhei de doação em uma das bags que eu peguei de roupinha pra ela. Aí eu falei, olha, a primeira vez eu não usei porque eu não sabia. Eu achava muito complicado, eu tinha medo, né, não amarrar direito e a criança cair. A massinha. Aí ela me ensinou. E, nossa, que super fácil, super prático. E como a bebê nasceu no inverno, então também é bom que já esquenta, deixa tudo empacotadinho o bebê ali dentro. E aí, usei o sling da Maria Tereza por um bom tempo. Às vezes eu uso, que daí quando eu coloco esse canguru nas costas, coloco a Maria Cecília nas costas, eu uso o sling na frente. Ou, como o tecido do sling é muito grande, eu consigo passar as duas. Mas a bebê, como tá maiorzinha, ela vai ficando um pouco apertadinha. Então, assim, pra nós, foi uma mão na roda. Hoje eu tenho a intenção de comprar um carrinho, aqueles carrinhos de gêmeos, né? Que tem 2 assentos. Às vezes tem assentos pra idades diferentes. Mas eu vi que às vezes é um trambolhão que a gente vai ocupar mais espaço no corredor aqui do prédio do que a gente usa. É a bolinha. Então, o que eu tô procurando hoje, quero ver se vai dar certo, que depois dá pra usar no próximo verão, que a pitica vai estar maior, vai estar sentando e tudo mais. É um que ele é todo coberto. E tem 2 cadeirinhas, então dá para as 2 crianças e dá para ele ser. Eu consigo correr, fazer ele correr e levar as meninas. E também dá para tocar a roda da frente, dá para tirar e colocar um gancho que engate na bicicleta. Só que é caro, vai ter tipo 300, 400 euros um desses. Então eu tô pesquisando para comprar um usado. Outra coisa. Muitos brinquedos, meu Deus. A Maria Cecília, eu pegava todas as doações possíveis que aparecia, eu pegava. Então eu peguei muita coisa. Tinha muito brinquedo pra neném. Muito, 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 muito. Fiquei com vários. Usei nem metade. Então, coisa que eu não fiz na Maria Tereza. Então, peguei pouquíssima doação. Tanto que ontem eu abri um saco de 3 a 6 meses. Porque eu peguei e separei por idade, né? E coloquei no saco a vácuo pra guardar no guarda-roupa. E aí, eu peguei... Põe na boca, não. Aí eu até falei pra Lourenço, falei, nossa, da Maria Tereza a gente pegou pouca doação, né? A gente pegou até 6 meses. E da Maria Cecília eu tinha até 1 ano e meio de doação. Então, assim, bastante coisa. E aí, pra piorar ou melhorar, a Pituca é muito econômica. Então, assim, ela tem 2 anos e meio, ela veste roupa de 1 ano e meio. Então, assim, as roupas não com ela. É uma bolinha. E já a Maria Tereza não, ela é certinha. 4 meses é roupa pra 4 meses. E, então, assim, ela tá perdendo roupa bem mais roupa do que a Maria Cecília. E foi questão de roupa. Então, assim, roupas e brinquedos. Eu peguei muito menos da Maria Tereza, porque eu sabia mais ou menos que tipo de roupa eu poderia ter. Até brinco com o Lourenço, né? Se tiver o terceiro, os 3 primeiros meses do bebê vai ser só pijama. Só pijama com pezinho, sabe? E se tiver com opção de zíper, melhor ainda. Porque os botãozinhos, o sacrifício. E como geralmente de doação vem só de botão. E na Primark, que é uma das lojas mais baratas pra comprar roupa pra criança,
também só vende botão. Pra recém-nascido, eu pelo menos nunca achei de zíper. A não ser pra idade acima de 12 meses já tem com zíper, só que aí é sem pezinho. Não tô feliz aqui não, né? Nossa, se for pra fazer, o que mais? Sobre diferenças. A questão da amamentação, fico feliz por ter insistido, quanto pra uma, quanto pra outra, pra conseguir amamentar. Inclusive, tem umas coisas aqui que eu acho super válido mostrar. Opa, que na questão da amamentação, o quanto me ajudou. Primeira gestação, eu usei muito esse aqui, que é um coletor de silicone. Então, enquanto a Maria Cecília mamava no peito, o outro fica gotejando, então eu colocava pra sair aqui também. E guardava dentro desses saquinhos e congelava. Usei pouquíssimo meu leite congelado, pouquíssimo pra ela na mamadeira, porque não saía de casa, não trabalhava fora de casa, eu e Lourenço a gente não saía, então assim, pouquíssimas vezes usamos. Não sei quando no início meu peito estava doendo muito, que tive as 2, 3 primeiras semanas ali, o peito muito dolorido, que rachou, sangrou, aí a gente usou a mamadeirinha pra poder aliviar o peito. Coisa que nós fizemos também da Maria Tereza, que daí tentou dar na seringa, inclusive, porque a gente não teve mamadeira. Comprou esses dias quando eu achei que meu leite tava muito pouco. É porque eu tava bebendo pouca água. Então eu comecei a beber mais água, comi mingau, e aí deu um up no leite. Na questão da alimentação, coisas que eu não tive da Maria Cecília e me ajudou muito da Maria Tereza, foi esses biquinhos aqui de prata, que eu comprei na Amazon. Esse aqui, pra quem tem sol, não pega sol, pode botar os peitos no sol, os peitos, sem nada. Vai ao mesmo serviço desse aqui que faz. Porque você não pode, você colocava 5 minutos. Vem dois, né? Colocava 5 minutos e tirava. Porque ele não pode ficar muito tempo, senão o bico fica muito mole, muito cozido. E quando você vai aumentar, dói. Então, assim, ele faz o serviço do sol, porque quando você coloca o peito no sol, ele ajuda no início, que o bico do peito tá aprendendo a dar, tipo assim, e adaptando a boca do bebê. É importante você usar isso ou colocar no sol, porque você ajuda na cicatrização. Outra coisa que me ajudou muito, que a minha Public Health Nurse me deu, coisa que eu não tive na Maria Cecília, foi isso aqui. Isso aqui chama Aquacel, mas eu acho que é o nome da marca. É uma fibrazinha de prata. Isso aqui foi maravilhoso. Ele vem 2, e aí eu cortava no meio, e depois cortava de novo, pra ficar 4. Aí ficava um quadradinho pequenininho e colocava nos bicos do peito, pra ajudar também na cicatrização. Isso aqui foi maravilhoso pra mim. Tanto que eu tive problema, digamos assim, nos primeiros dias que eu fiquei no hospital, que eu acho que ficou 3 dias, e depois 1 semana em casa. Mas usando isso aqui e usando isso aqui, me ajudou muito. E quando eu não usava direto, eu sempre alternava, tá? Eu alternava junto com esse aqui, ó, essa compressa, que minha doula me deu, mas eu já conhecia, porque o Lourenço, a consultora de amamentação lá do hospital que a Maria Cecília nasceu, falou pra ele desse aqui. Eu não sei se vai ficar aqui. Mas é esse aqui, que é uma compressa que tem um remedinho que eu esqueci, mas é bem famoso entre as mamães. Esqueci o nome do remedinho que tem. Mas essa compressa é maravilhosa, porque daí você coloca, ele já tem esse remedinho, e você não precisa lavar o bico do peito pra depois amamentar. Então esse aqui eu usava bastante durante o dia. Esse aqui também, uma vez ao dia, 5 minutos. E esse eu deixava à noite. E aí, outra questão de amamentação, que eu não fiz da Maria Cecília e fiz da Maria Tereza, já vi diferença, foi coletar o colostro. Eu senti muita diferença. Eu comecei 2 semanas antes. Então, quando eu tava com 38 semanas. Licença. Quando eu tava com 38 semanas, minto, por 37 semanas. A partir de 37 semanas eu comecei a estimular meu peito pra sair o colostro. Não saiu nas primeiras vezes, então eu ficava ali o tempo recomendado, né, fazendo a massagem e tudo mais. Começou a sair, assim, eu acho que no 3º, 4º dia. E aí eu fazia isso uma vez ao dia, com 37 semanas, e com 2 semanas eu fazia, acho que 2 ou 3 vezes no dia. Acho que duas. E aí eu fiz isso, tive bastante seringa dessa, e isso aqui, gente, é realmente algo, assim, extraordinário. Porque no primeiro dia que a neném nasceu, o Lourenço levou e as enfermeiras me ajudaram, as midwives me ajudaram a ofertar pra Maria Tereza. E assim, você vê o tanto que o bebê, né, responde e ganha peso mais rápido e tudo mais. E às vezes o peito tá doendo, às vezes o leite não tá saindo o suficiente, aí tem a ajuda das seringas. Nossa, foi maravilhoso. Lógico que eu não conseguia encher uma seringa dessa, né? Mas geralmente ela sempre ficava ali por volta de 1,5. Um dia que tava bom era 2, mas eu nunca conseguia encher. Mas assim, foi maravilhoso porque da Maria Cecília eu não tive isso, eu não consegui, porque eu fiquei com medo
de entrar em trabalho de parto, por conta que tava estimulando isso, porque ainda não ajuda a entrar em trabalho de parto. Mas pra mim não foi assim, né? Eu ficava com esse medo de acontecer alguma coisa. E achava que não precisava, porque o leite ia descer super rápido. E meu leite não desceu super rápido quando ela nasceu. Eu tinha leite ali, porque dava pra ver que o peito estava enorme, só que não estava saindo conforme ela precisava, né? Conforme a demanda. Tanto que a primeira noite o açúcar dela, a glicose, né, foi muito baixa e ela teve que ir pra UTI. Ela ficou na UTI, eu acho que por 3 dias. E eu na insistência lá, naquela luta, naquela labuta de não desce leite. Quando desceu, que daí eu estimulei demais com a maquininha elétrica, desceu e veio demais, a produção veio demais e não tinha bebê pra poder mamar. Então meus peitos daí endureceram, tive mastite, ficou febril. Aí tive que fazer compressa com água morna, fazer massagem a massagem no momento certo, né? Por uma quantidade de tempo certo, só pra esvaziar e não estimular. Então, assim, foi muita coisa que eu aprendi ali no primeiro maternário sobre a amamentação, que aprendi sofrendo. E o que me ajudou da Maria Cecília, que eu não usei na Maria Tereza porque eu tive esses outros recursos, foi o chá de coentro. Então, a Lília, amiga da minha mãe, tava lá quando elas vieram, quando a Maria Cecília nasceu, fez chá de coentro frio, porque né, o quente estimularia. Colocou frio, fazia compressa com algodão. E ele é bom também porque você não precisa lavar o peito pra dar mamar. Então eu deixava ali 24 horas com o dia, né? Aí eu alternava entre uma pomadinha que tem, que eu quase não usei a pomada dessa vez. Uma bem famosinha também, Lanconina, Lalonina, sei lá o nome. Posso ver depois. E deixar na descrição. Esses produtos também eu posso pesquisar na Amazon, deixar na descrição, porque eu acredito que seja muito válido. Vou pesquisar tanto na Amazon do Brasil quanto na Irlanda, porque eu indico muito. Então são pequenas coisas que fazem diferença entre uma maternidade e outra. Então, a questão de roupas, né? Eu percebo, é que nem eu falei, o primeiro mês eu usaria só pijama. E uma roupinha ou outra quando for sair, porque até a gente não sai muito, porque o bebê tem uma rotina muito, assim, muito mamar. Apesar de dormir muito, é muito mamar toda hora, toda hora. Então, assim, a gente começa a ter essa depois do terceiro mês do bebê. E a questão das brincadeiras, das atividades. A gente vê que é uma atividades mais tranquilas pro bebê, realmente só o tummy time ali pra incentivar de movimentar, de ter força no força. Estimular a pegar depois de uma certa idade, que é a idade dela agora, que ela pega as coisas, pegar ela na boca. Mas eu acho que os principais são esses. São a questão da cama compartilhada e não um quartinho. A questão do carrinho. Não ao carrinho e sim ao canguru e o sling. Até porque o nosso clima acho que influencia, né? Fica mais quentinho no colo da mãe. A questão da amamentação. Pontos que essa cabeça. Que fizeram diferença entre um maternário e outro. E eu acho que as principais diferenças são essas, mas deixa aqui também, né, nos comentários a experiência que vocês tiveram, quais foram as principais diferenças entre uma maternidade e outra, ou numa única maternidade que fizeram diferença pra você, que eu acho que vai ser rica essa troca. E eu posso falar sobre outras coisas também com base na minha experiência e vivendo aqui também na Irlanda, que é um pouco diferente, né, os cuidados com os bebês. E a gente entra nesse tópico também pra poder conversar, porque senão vai ficar um vídeo aqui de 1 hora falando sobre essas coisas, que a gente conversa isso assim, naturalmente. Nem vê o tempo passar. Então, é isso. Enquanto essa massinha aqui ó, ajudou a interter, a gente conversou sobre a diferença de uma maternidade e outra. Uma das coisas que me ajudou também, eu perdi medo entre uma maternidade e outra, foi ofertar probiótico pra Maria Tereza desde o início. Coisa que eu não fazia com a Maria Cecília porque eu tinha medo. Mesmo o GP falando, não pode dar, não sei o quê. Não, eu não dava. Eu tinha medo, sei lá, medo. E aí eu vejo que hoje tem uma grande diferença, porque com probiótico, eu comecei a dar, acho que a segunda semana dela de vida, e ajudou muito na questão de cólica e gases. Ela não teve problema, assim, uma crise ou outra ela teve de gases, que a gente dava pra ver as bolinhas na barriga dela e fazia massagem, trocava de posição, compressa de água morna ajudava, ou um banho quentinho ajudava. Ela não teve problema, assim, de não fazer cocô, coisa que Maria Cecília já teve. Ficava dias sem fazer cocô, muita cólica, muitos gases, assim, com dor, dá pra ver, né? A gente tem os sinais, né? Tipo, barriga dura, o jogo das perninhas, como é que fica. Então, o probiótico, pra mim, foi muito bom, pra questão de ofertar pra ela. E outra coisa que a gente deu também, a partir da segunda semana, foi o carvão ativado, só que ele é um pouquinho mais caro. Tanto que eu não tenho mais hoje, porque ele tem depois que você abre, ele só pode ficar aberto 30 dias, salvo engano. Então, a gente deu, assim, nos primeiros meses, sempre uma hora antes da hora da bruxa, digamos assim. E ajudou muito, sendo que da Maria de Cecília, eu comprei, só que dava só quando ela tinha crise. Coisa que não, teria que ser todo dia. Porque como é um remédio natural, ele faz efeito naquele momento, depois ele não fica fazendo efeito no corpo da criança, só naquele momento. E o que ajudou tanto pra Maria Cecília quanto a Maria Tereza, Infacol, que é o Infacol que eles chamam, que é como se fosse o Lufital, né, pra criança.
foi muito bom. Só que como a Maria Tereza usa mais o probiótico, então ela não precisa do Infacol. Já a Maria Cecília, a gente dava quando ela tava com a crise muito forte e não tinha o carvão ativado, porque não pode ofertar os dois, né? Era um ou outro. E aí, só que o Infacol você tem que dar e já dar o mamar, porque ele precisa do mamar. Né? O leite, alguma coisa. Um leite, né? Mamadeira ou peito, enfim. Então, são itens também que eu achei muito interessante. Uma diferença, ontem eu percebi essa diferença. E, como eu falei, não vou passar, não quero que meu bebê passe isso novamente, essas dores, sendo que tem coisas, soluções naturais, principalmente, pra ajudá-la a passar por isso, eu não quero que ela sofra. Eu sei que o primeiro mês o bebê, né, tá com o intestino tudo prematuro, tá aprendendo, etc. É normal, é natural. Mas se temos recursos em nossas mãos, se, a gente sabe como que é sofrer, né, de prisão de ventre, cólica, esses gases, essas coisas. Então, por que não ajudar um bebê quando, né, quando uma massagem, quando uma compressa de água mole, um banho quentinho, posição higiênica natural não tá ajudando, por que não ajudá-los com coisas, recursos naturais? Faz uma bolinha. Então eu decidi que da Maria Tereza ia ser diferente e que ela não ia sofrer tanto, que eu ia usar coisas pra ajudá-la, né, nesse processo. E tem dado certo, graças a Deus. E lógico, eu oferto também a vitamina D, coisa que eles já falam no hospital pra ofertar, né? Então eles já recomendam a vitamina D3 e ela toma todos os dias. Maria Cecília também toma desde que nasceu, todos os dias. E até porque aqui, né, por conta da falta de sol. Calma! Precisa. Deixa a mãe matar um mosquito aqui, porque a criança tem medo. Solta a mão da mamãe que a mamãe vai pegar o mosquito.